Eu nunca vou esquecer daquela noite. Trabalho como policial em uma cidade pequena. E, como você pode imaginar, nosso trabalho não costuma envolver grandes eventos. Mas naquela noite, algo aconteceu que eu não conseguia explicar. Algo que ainda me faz acordar de madrugada, suando frio. Era uma terça-feira, um pouco depois da meia-noite, e estava patrulhando uma das regiões mais isoladas da cidade. Na verdade, esse lugar sempre teve uma fama estranha. Há algumas décadas, havia sido uma área de assentamento para imigrantes, e várias das casas ali foram abandonadas ao longo dos anos. As pessoas geralmente evitam passar por lá depois do anoitecer. Tem uma estrada deserta, a Highway 50, que passa bem por essa área. Famosa por ser chamada de a Rota do Medo, principalmente por conta de alguns relatos bizarros de desaparecimentos. Eu estava sozinho naquela noite, como de costume, e nada indicava que seria diferente. Quando me aproximei dessa área, vi uma luz fraca piscando em uma das casas abandonadas, mais precisamente, uma velha mansão vitoriana que está lá há séculos. Sempre ouvi histórias sobre essa casa, mas nunca dei muita atenção. As pessoas diziam que o local tinha sido palco de um assassinato na década de 50, mas como é comum, eram só rumores e boatos. Bom, decidi investigar, já que parecia haver alguém ali. Quando parei a viatura, a luz que piscava não estava mais visível. Estranhei. Achei que poderia ser algum vândalo ou alguém tentando roubar algo. Dei uns passos em direção à entrada da mansão. O silêncio era profundo. Não havia vento, não se ouvia nenhum som, nem mesmo os grilos que normalmente cantavam por ali. Estava tudo estranhamente calmo. Quando entrei na casa, percebi que as luzes internas ainda estavam acesas. Fui até a escada, e no topo dela, bem na virada, algo me congelou por um segundo. Um rosto, pálido e imóvel, apareceu pela janela. Era uma mulher, com os olhos arregalados, olhando fixamente para mim. Ela estava vestida com um longo vestido antigo, tipo de época, coisa que ninguém usaria hoje em dia. Não sei explicar, mas algo me empurrou para subir. Eu estava curioso demais para ir embora meu instinto me dissesse para sair dali o mais rápido possível. Quando cheguei até a porta do quarto, ouvi uma risada baixa, como uma criança, vinda de dentro. E por um segundo, o corredor atrás de mim parecia vazio, mas ao mesmo tempo não estava. Puxei a maçaneta e entrei. O quarto estava vazio, exceto por um espelho grande, apoiado contra a parede. Nesse momento, olhei para o espelho e eu vi algo que ainda me atormenta. Na superfície do vidro, como se tivesse sido desenhado com a mão, o reflexo não mostrava a minha imagem. Ele mostrava o rosto da mulher. Ela estava bem ali, observando-me, ainda com aquele olhar vazio e frio. Tirei a mão do espelho rapidamente e, ao olhar de novo para a porta, ela já não estava mais lá. O corredor estava vazio, mas a sensação de que algo me observava foi tão forte que comecei a suar frio. Saí do quarto correndo. Quando passei pela sala principal, vi que as luzes da casa haviam se apagado. O silêncio estava ensurdecedor. Saí para a rua e a sensação de que não estava mais sozinho me acompanhava. Passei a mão no rádio, pedi apoio, mas a resposta foi estática, como se houvesse algo interferindo na comunicação. Meu coração disparou. Eu não conseguia mais ficar ali. Entrei na viatura e fui embora, sem olhar para trás. No dia seguinte, a história começou a correr pela cidade. E o que mais me assustou não foi o que vi, mas o que aconteceu depois. Durante o meu turno, eu conversei com outros policiais, e eles me disseram que já ouviram a mesma história sobre a mansão. Eles falavam de coisas que aconteciam naquela casa. Luzes piscando, risos e sombras, pessoas desaparecendo ao entrar e nunca mais sendo vistas. Após aquele turno, eu pensei que a experiência na mansão era algo isolado, um pesadelo causado pelo cansaço, ou talvez pela minha imaginação, que havia se deixado levar. Mas as coisas não foram bem assim. Durante semanas,
Eu tentei ignorar o que aconteceu, mas algo estranho começou a acontecer comigo. Não conseguia mais dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, as imagens da mulher no espelho e o olhar vazio dela me assombravam. Eu sabia que precisava contar a alguém, mas não queria ser visto como alguém que perdeu o controle, especialmente dentro da força policial. Por isso, segui com minha rotina e tentei seguir em frente. Mas o peso nas minhas costas aumentava. Foi em uma noite, cerca de 3 semanas após o incidente, que a história voltou para me assombrar. Estava patrulhando novamente, sozinho, pela estrada da velha mansão. Minha mente ainda estava inquieta com o que vi, mas eu sabia que a estrada era parte do meu trabalho. O silêncio que tomava conta daquele lugar parecia mais pesado do que nunca. Eu devia passar direto, mas o que eu vi naquela noite fez tudo voltar de uma vez só. A estrada estava deserta como sempre. Não havia nenhuma outra viatura em vista. Quando passei pela entrada da velha mansão, o que eu vi me fez parar na hora. As luzes estavam acesas novamente, mas não era só isso. O que mais me chocou foi o reflexo da casa nos retrovisores da minha viatura. As janelas estavam abertas e a cortina se movia, mas o vento estava calmo, quase inexistente. Algo não estava certo. Um frio se espalhou por todo o meu corpo e eu não consegui mais seguir em frente. Eu sabia que deveria voltar para a cidade, mas algo estava me chamando de volta para aquela casa. Algo que eu não podia entender. Decidi parar um pouco mais adiante, perto de um velho posto de gasolina que ninguém usava mais. Fiquei lá, esperando algo. Talvez algum outro carro passasse, talvez uma sensação que me permitisse tomar a decisão certa. Eu estava pronto para seguir quando ouvi um barulho. Era um som fraco, vindo da direção da mansão. Parecia alguém batendo na porta, repetidamente, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Mas o som não tinha uma origem clara, e o vento continuava a ser quase imperceptível. Dei uma olhada rápida pela janela lateral da viatura. Não havia nada visível além das sombras, e foi aí que eu vi algo ainda mais perturbador. Uma figura, de longe, se movendo na entrada da casa. Era uma mulher, mas não a mesma. Ela estava usando um vestido branco, mas a sua silhueta parecia distorcida, como se fosse um reflexo no vidro. Mas não era. Eu sabia que precisava sair dali, mas a sensação de ser puxado para dentro da casa era avassaladora. Respirei fundo e tomei a decisão de ir embora, mas quando tentei ligar o motor, algo parecia impedir que o carro ligasse. O rádio estava completamente mudo, sem sinal algum. O pânico começou a tomar conta de mim. Tentava ligar e desligar o carro, mas ele não dava sinal de vida. Aquela sensação, aquele peso no ar, a pressão em meu peito, eu não podia mais me mover. E então, enquanto estava preso, ouvindo apenas o silêncio, uma mão fria tocou a janela do lado do motorista. Eu congelei. Não olhei para ver quem ou o que era, mas senti a pressão da mão, como se a pessoa estivesse do lado de fora, me observando. De repente, o motor da viatura ligou. O rádio fez um som distorcido, como se tivesse acordado de um longo sono, mas a única voz que se ouviu foi uma palavra, que veio com uma intensidade aterradora: saia. Eu não pensei 2 vezes. Acionei a marcha e acelerei o mais rápido que pude para longe dali. Mas enquanto dirigia, o retrovisor mostrou algo que jamais esquecerei. A mulher estava ali, parada na porta da mansão, me olhando fixamente. Ela não se moveu, não fez nada, apenas me observava sem expressão. Cheguei em casa naquela noite, exausto e em estado de choque. Não contei a ninguém o que aconteceu. De fato, nunca contei a ninguém, mas sabia que não poderia mais ignorar o que acontecia ali. Aquela casa não era um lugar qualquer. Era uma porta para algo que não pertencia ao mundo real. Na semana seguinte, o chefe me chamou para uma reunião. Ele mencionou que alguns moradores haviam reclamado de estranhos sons vindo da direção da mansão. E, claro, o próprio incidente com a luz da casa, que voltou a aparecer de forma inexplicável. Ele me perguntou se eu sabia algo sobre isso, mas, honestamente, eu não consegui falar sobre o que aconteceu.
Logo, outros policiais começaram a relatar coisas parecidas. Alguns viram figuras estranhas se movendo pela estrada perto da mansão. Outros escutaram risadas no rádio, como se alguém estivesse tentando se comunicar, mas nunca houve resposta. Fiquei sabendo de um colega que, depois de passar pela estrada uma noite, jurou ter visto o reflexo de uma mulher no retrovisor, mas quando olhou para trás, não havia ninguém. O mais estranho de tudo foi o fato de que ninguém mais quis patrulhar aquela área. A casa, aquele lugar, parecia não só maldito, mas carregado de uma força que ninguém entendia. Eu tentei seguir minha vida, mas, como dizem, o passado nunca fica realmente para trás. Aquelas experiências, aquelas imagens da mulher na janela, o toque na viatura, tudo aquilo ficou gravado em mim, e a sensação de que eu ainda estava sendo observado nunca me deixou. A sensação era como uma sombra que caminha com você, onde quer que você vá. Algumas semanas após o incidente, a cidade foi abalada por uma série de desaparecimentos. Eram pessoas comuns, sem nenhuma ligação entre elas, mas todas tinham algo em comum. Haviam sido vistas na estrada perto da velha mansão antes de sumirem. Um dos desaparecidos era um colega de trabalho, um policial que estava começando a se destacar na força. Ele se chamava Mike, e assim como eu, passava frequentemente pela Highway 50. Numa noite, Mike e eu estávamos juntos, patrulhando a cidade. O clima estava pesado, como se uma tempestade se aproximasse, embora o céu estivesse claro. Quando passamos pela entrada da estrada que levava à mansão, ele olhou para mim e disse: "Já ouviu falar do novo desaparecimento? O rapaz foi visto perto daquela casa. Ele estava indo até lá, como se fosse algo normal." Eu senti o estômago revirar, mas tentei disfarçar, fingindo indiferença. Não podia deixar que ele percebesse meu nervosismo, mas internamente eu estava em pânico. Eu sabia o que poderia acontecer. Não queria que ele fosse o próximo. Mike deu de ombros e, em um ato impulsivo, disse: "Vamos dar uma olhada. Se alguém está aprontando, precisamos pegar esse maluco." Eu tentei impedir, mas sem sucesso. O medo estava tomando conta de mim, mas a curiosidade dele era mais forte. Eu sabia que se fosse sozinho, ele não ouviria. Então, acabei cedendo e acompanhando-o até lá. Era impossível negar. O mistério ainda me consumia. À medida que nos aproximávamos da mansão, uma sensação estranha foi tomando conta do carro. O ar parecia mais denso e as luzes da viatura começaram a falhar, piscando como se a eletricidade estivesse sendo sugada. O medo era palpável. Mike parecia tranquilo, mas eu podia ver o desconforto em seus olhos. Ele não queria admitir, mas eu sabia que ele estava começando a sentir o que eu sentia, que aquele lugar não era normal. A viatura parou em frente à casa, mas, ao contrário das outras vezes, as luzes estavam apagadas. O silêncio era ainda mais profundo. De repente, o rádio da viatura chiou. Aquilo me fez congelar. "Você ouviu isso?" perguntei, minha voz tremendo. Mike balançou a cabeça afirmativamente, olhando para o rádio, mas não falou nada. Um calafrio percorreu minha espinha. Então, no silêncio da noite, ouvimos algo distante, como se alguém estivesse chamando. A voz era baixa, quase um sussurro, mas tão clara que parecia vir do fundo de nossas mentes. "Ajude-me." Mike não hesitou. Ele saiu do carro, sem me avisar. Eu o segui, relutante, meu corpo pesado como chumbo. Quando pisamos no chão da casa, os sons se intensificaram. Passos rápidos, como se alguém estivesse se movendo pelos andares superiores. A porta da frente da mansão estava entreaberta. Uma sensação de desespero e confusão tomou conta de mim. Mas, ainda assim, entramos. A escuridão dentro da casa era tão espessa que era como se estivesse sendo engolido. Mike já estava subindo as escadas, e eu, contra todo o meu instinto, fui atrás dele. Quando chegamos ao topo, a risada que ouvi anteriormente, naquela primeira noite, ecoou novamente. Mas desta vez, era mais alta, mais distorcida. Olhei para Mike e ele estava paralisado. À nossa frente, no corredor, estava uma figura.
a mulher. Mas não era apenas ela. Ao redor dela havia outras figuras, sombras que se moviam erraticamente, se contorcendo, como se fossem pedaços de um pesadelo materializado. A mulher olhou para nós. Seus olhos brilharam com uma intensidade que parecia irreal. E ela sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era grotesco, uma expressão de dor e loucura. Vocês não podem escapar, ela disse, sua voz ecoando no corredor como um grito abafado. Foi quando tudo aconteceu rapidamente. As sombras começaram a se aproximar, suas formas se esticando para nós. Mike tentou correr, mas as portas estavam trancadas. Eu senti a pressão no ar, como se algo invisível nos estivesse apertando. A viatura fora de vista. A cidade, tão longe e inacessível. Eu gritei por ajuda, mas o som não saía. Só nós dois e aquela presença macabra. Uma a uma, as sombras começaram a envolver Mike, e ele tentou lutar, mas era inútil. Eles o puxaram para sua escuridão, seus gritos desaparecendo aos poucos. Eu não tinha mais forças para correr. A única coisa que restava era tentar escapar, mas a casa não permitia. As portas estavam fechadas, como se a própria mansão estivesse viva, tentando nos manter ali. Eu olhei para trás e a mulher estava diante de mim, o sorriso mais largo agora, como se tivesse vencido. Foi quando o rádio da viatura, de alguma forma, começou a funcionar. A voz do chefe, distorcida e desesperada, saiu do aparelho. Volte, agora! Não há tempo. Tudo isso é a maldição. Antes que eu pudesse reagir, a casa estremeceu. As paredes começaram a rachar e uma luz intensa surgiu em algum lugar do fundo da mansão. Eu corri, sem olhar para trás, até finalmente encontrar a porta principal aberta, como se a casa estivesse permitindo minha fuga. Corri para a viatura e acelerei sem olhar para trás. Quando passei pela estrada, o reflexo da casa no retrovisor apareceu. A mulher estava lá, parada, observando-me, mas desta vez ela não estava mais sozinha. As sombras estavam ao redor dela, como uma legião de espíritos perdidos. Eu sabia que Mike não escaparia, e aquele lugar, aquele mal, ele nunca iria embora. Desde aquela noite, a cidade começou a se afastar ainda mais de toda aquela área. Poucos se arriscam a passar pela Highway 50 agora. Era uma noite comum, e David estava fazendo sua ronda noturna, percorrendo as ruas vazias da cidade. Ele já tinha patrulhado aquela região milhares de vezes e conhecia bem os detalhes do local. Quando se aproximou da parte mais afastada da cidade, uma área onde a vegetação tomava conta das ruas e poucas casas estavam habitadas, ele se deparou com um prédio velho. A casa era enorme, uma construção decadente que parecia ter sido deixada para trás há muitos anos. O imóvel estava coberto por uma densa vegetação e parecia em ruínas. Mas o que mais chamava a atenção de David era o fato de que as janelas estavam iluminadas. Essa casa havia sido alvo de rumores na cidade há décadas. Moradores locais contavam histórias de que a casa havia sido palco de rituais estranhos e até mesmo de mortes misteriosas, mas ninguém sabia de fato o que acontecia ali. A polícia nunca recebeu chamadas de emergência para aquele local, e os moradores sempre evitavam passar por lá depois do anoitecer. David, cético, decidiu parar para investigar, achando que poderia ser uma simples falha elétrica ou algo semelhante. Quando ele parou em frente à casa, sentiu uma sensação estranha. O ar estava mais denso e a temperatura parecia ter caído drasticamente. Ele ligou as luzes de sua viatura e saiu para dar uma olhada. A mulher então fez um gesto para que ele a seguisse, e David, embora com medo, sentiu uma curiosidade inexplicável e começou a caminhar atrás dela. Ela o levou até um quarto no fundo da casa. Quando ele entrou, a temperatura caiu ainda mais e o ambiente parecia mais sombrio do que antes. O quarto estava vazio, exceto por uma mesa antiga, sobre a qual havia um livro aberto. A mulher apontou para o livro e disse: "Leia. Eles vão vir atrás de você." David hesitou, mas a mulher parecia estar em um estado de angústia tão profundo que ele não conseguiu se controlar.
Ele pegou o livro e começou a folheá-lo. As palavras estavam escritas em uma língua que ele não conseguia entender, mas, ao virar uma página, ele sentiu um golpe de dor em sua cabeça, como se algo tivesse batido diretamente em seu cérebro. Ele deixou o livro cair e tentou se afastar. Nesse momento, o ar ficou pesado e uma presença maligna tomou conta do ambiente. David sentiu como se estivesse sendo observado por algo que não estava mais humano. Ele ouviu passos rápidos atrás de si e se virou, mas não havia ninguém. As luzes começaram a piscar, e uma risada estranha ecoou pela casa, algo que não parecia ser de uma pessoa viva. A sensação de pavor era insuportável. Ao se aproximar da porta da casa, ele percebeu que a entrada estava aberta, o que era incomum, já que a casa parecia estar abandonada há muito tempo. Hesitante, David entrou, com a mão na arma, preparado para qualquer coisa. O interior da casa era em ruínas, com móveis cobertos de poeira e o cheiro de mofo preenchendo o ar. Mas o que mais chamou a atenção de David foram as luzes fracas que ainda iluminavam o andar superior, como se alguém estivesse lá. Ele subiu as escadas lentamente, tentando não fazer barulho, e, ao chegar no topo, viu uma figura. Era uma mulher, vestida com um longo vestido branco, com os cabelos soltos e uma expressão distante, como se estivesse em transe. David ficou paralisado, observando a mulher por alguns segundos, sem saber o que fazer. Quando ela percebeu sua presença, ela se virou lentamente e foi quando David viu o que parecia ser uma sombra, flutuando ao redor dela. Uma sombra que se movia de forma independente, como se tivesse vida própria. De repente, a mulher começou a falar. Sua voz era suave, mas carregada de tristeza e desespero. Ela repetia uma única frase: "Eles não me deixam ir." David, agora completamente desconfortável, tentou se aproximar, mas algo o impediu. O ar estava denso e uma pressão estranha o envolvia. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. David, com o coração acelerado, correu para a porta, mas ao sair da casa, percebeu que a vegetação ao redor estava estranhamente mais densa e que ele estava perdido. Ele não conseguia encontrar o caminho de volta à viatura. O medo o consumia, mas ele sabia que precisava sair dali. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, David encontrou seu caminho de volta à estrada. Ele correu para a viatura, entrou rapidamente e ligou o motor. Quando olhou para trás, a casa estava de volta ao seu estado normal. Não havia mais luzes acesas. Nada. Como se nada tivesse acontecido. Ele relatou o ocorrido para seus superiores, mas ninguém acreditou nele. Muitos acharam que ele estava apenas tendo uma alucinação, talvez causado pelo cansaço ou pela solidão das noites de patrulha. No entanto, David sabia o que havia vivido. A experiência mudou para sempre a forma como ele via o sobrenatural, e, desde aquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. David nunca mais passou perto daquela casa. Ele pediu transferência para outro setor e, eventualmente, deixou a força policial. Ele nunca revelou todos os detalhes da história a ninguém, mas sempre se lembrava da mulher e da presença que o seguiu naquela noite. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquela casa.